Boa tarde, boa noite a todos e todas. Meu nome é Ciro Porto Martins, eu sou graduando do 8º semestre da Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu vou dar mais uma aula para você sobre Estado Novo. Vamos lá. Bom, o que foi o Estado Novo, né? As últimas aulas que eu dei sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o período entre guerras, como é que se encontrava o Brasil no período, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos ainda a Primeira República no Brasil, liderada pelos grupos políticos mineiros e paulistas, né? Já no Entre Guerras, nós temos um processo de mudança na política brasileira. Em 1930, nós temos a ascensão do gaúcho Getúlio Dornelles Vargas ao poder do Brasil, no movimento conhecido como Revolução de 30, onde foi um processo liderado por processos históricos desde a década de 20, como o tenentismo, como os ideais positivistas que como Getúlio Vargas foi governador do estado do Rio Grande do Sul na época, né, chamado presidente do estado do Rio Grande do Sul, né, esse ideal positivista, esse ideal diferente, né, até então dos presidentes da Primeira República, nós temos a ascensão de Getúlio Vargas e a implementação dessa revolução, né, que alguns não consideram revolução, outros consideram golpe, outros consideram um processo de transição de outro grupo político ao poder. Né? Então, em 1930, Vargas toma o poder no sentido desse processo, né? E nós temos mudanças significativas na política. Nós temos o voto feminino, né? Nós temos em 32 a Revolução Constitucionalista, ou Revolta Constitucionalista em São Paulo, que pediu uma Constituição. E em 34 nós temos a promulgação da Constituição do Brasil, a Constituição Republicana de Getúlio Vargas eleito presidente. Contudo, o mandato era de 4 anos, então em 38 teria que ter novas eleições e não tinha reeleição no período, né? Então, em 35 nós temos o levante comunista, a intentona comunista, né? E a intentona comunista foi uma tentativa dos grupos comunistas liderado por Luiz Carlos Prestes e pela alemã judia Olga Benário em tomar o poder e foi fracassado. O Luiz Carlos Prestes é preso e a Olga Benário é deportada grávida a um campo de concentração nazista. Ela entrega aos nazistas pelo governo do Getúlio Vargas e pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então, nós entendemos por que disso aí, né? Nós temos a ascensão do nazifascismo na Europa, como eu expliquei nas aulas anteriores, né? E nós temos uma aproximação muito forte desse governo democrático, inicialmente de Vargas, desse democrático constituinte de 34 em diante. Nós temos uma aproximação muito forte com a Alemanha e com os governos fascistas da Europa, né? Então, a partir de 35, né, faltavam-se 3 anos para as eleições, Vargas reprime esse movimento, né, prende os líderes, deporta os líderes e, ao aproximar-se das eleições de 38, né, surge um plano no Brasil no período chamado Plano Corre, onde foi um plano fake, no sentido ele foi forjado, né? Então a gente fala muito em fake news hoje em dia, nós podemos também iniciar que ela não é uma coisa do momento atual, ela vem desde muito antes, né? Não com esse termo fake news, mas como notícias falsas, né? O Plano Corre era uma suposta tentativa de comunistas judeus de tomarem o poder no Brasil. Então, com esse pretexto, criou-se um pânico, né, na mídia, um pânico geral. E em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas dá um golpe, né, e implementa o Estado Novo, uma ditadura muito semelhante com as ditaduras fascistas da Europa. Né. Então, em 10 de novembro de 1937, Vargas implementa uma ditadura. No mesmo dia, ele fecha o Congresso, ele promulga uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca. Esse nome é um nome mais popular dessa Constituição. Alguns dizem que ele se baseou na Constituição fascista da Polônia, né? Outros dizem que ele, que devido a prostitutas polonesas no Brasil, que eram considerados polacos, então quer dizer que ele prostituiu a República, então ele criou a Constituição Polaca, então é uma discussão de uma terminologia, né? Então é uma ditadura, ele implementa uma ditadura aos moldes da ditadura nazi-fascista na Europa, né? Por quê? Porque nós temos a perseguição aos comunistas, perseguição aos grupos rivais,
a personificação do Estado de uma pessoa só, no caso de Getúlio Vargas. Nós temos a questão a perseguição de grupos rivais, então diversos governadores de estados, interventores de estados são depostos pelo Vargas e colocados os que são aliados a ele. Nós temos também a perseguição sistemática a líderes sindicais, a movimentos de trabalhadores. Então é muito semelhante ao nazifascismo, né? Alguns autores dizem que a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura fascista, outros dizem que não, né? Então cabe muito ao estudo de quem estuda esse período para saber o que foi ou não foi de fato, né? Porque há semelhanças fortes. Por exemplo, mas contudo não tinha a questão da supremacia racial e nem a questão da expansão territorial. Não obstante, essa intervenção do Estado Novo nos estados, como eu falei anteriormente, de retirada de governadores e interventores colocados, os grupos aliados a Vargas, nós temos também a proibição de greves e os sindicatos são controlados pelo Estado. Os que não estão controlados pelo Estado, pelo país, são colocados, como são desfeitos e reprimidos ou colocados na ilegalidade, né? Então nós temos, a partir desse período, muito forte esse caráter fascista do governo Vargas, né? Eu, particularmente, não considero o governo do Estado Novo fascista, mas é uma opinião mais pessoal do período histórico, né? Então, nessa aula, que é uma aula mais curta, não cabe a gente debater se foi ou não fascismo, né? E também nós temos elementos que ajudam a nós a compreendermos esse período, que é a questão do integralismo, né? O integralismo seria o fascismo brasileiro, no caso, liderado por Plínio Salgado, e o integralismo apoiou veementemente o golpe de 37, tá, do Estado Novo, né? Com a promessa de que seriam colocados no governo. O que acontece que Vargas não coloca eles no governo e tentam dar um golpe chamado Putsch integralista em 38 e são reprimidos pelo exército e pelo Getúlio Vargas, no caso pelas forças estatais de Getúlio Vargas. Ó, aqui nós temos uma foto da implementação do Estado Novo. Nós podemos aqui ver Vargas discursando ao lado dos seus ministros, dos seus correligionários. Nós temos ali de braços cruzados o general Eurico Gaspar Dutra, que posteriormente vai ser ministro da Defesa e da Guerra do Brasil e posteriormente presidente da República, né? Então ele participou também deste golpe. Então nós temos também que entender como se deu esse golpe, né? Como que Vargas conseguiu dar esse golpe? Então ele conseguiu dar esse golpe porque ele tinha o apoio das Forças Armadas, né? Tinha o apoio do povo pela questão das reformas econômicas que ele já tinha feito, pelas reformas trabalhistas, né? Só que nós temos que entender o contexto econômico, né? O Brasil passava também a sofrer os efeitos da crise de 1929. Então, a questão econômica era central nesse novo governo, né? Então, o governo ditatorial de Getúlio Vargas buscou lidar com as consequências da Grande Depressão de 29, que ainda assolava o país. Nesse sentido, buscou dar apoio à industrialização, que é a principal base do Estado Novo, é a questão da industrialização, criando diversos conselhos, como o Conselho Nacional do Petróleo, e buscou a criação de uma siderúrgica. Por que Estado Novo? Que é um novo Estado, onde o Estado é forte, onde o Estado intervém economicamente, onde o Estado quer fazer o processo de centralização, porque o Brasil quer se tornar uma potência, né? Vargas acreditava que o Brasil só ia se tornar uma potência, só ia se tornar um país grande com a industrialização, né? Então nós temos um apoio muito forte do governo a esse processo industrial, só que tem seus limites, né? A questão da substituição de importações por causa da grande depressão, o que é? Antes eu importava determinados produtos industriais, agora eu tenho que fazê-los, né? Aconteceu muito forte no país, contudo não conseguiu de fato deixar uma indústria de bens de consumo forte no país, né? Então Vargas, em todo o período do Estado Novo, até anteriormente, ele tenta buscar uma industrialização com os Estados Unidos, com a Alemanha nazista nesse período. Então para ele era muito essencial uma siderúrgica no país, né? Uma siderúrgica na qual ele tenta barganhar isso, né? Fazendo um jogo duplo com os Estados Unidos e com a Alemanha. Qual mais oferecia vantagens a ele, né? Contudo, como eu tinha dito, o desenvolvimento do governo possuía limites.
Mas o governo estado-novista acredita que a industrialização no Brasil se tornaria uma potência, né? Então tem limites porque um país subdesenvolvido, agrário, né, de maioria ainda rural, começa a crescer, a construir esse processo de industrialização, mas não é fácil, né? Precisa de várias outras questões de base para fazer um processo de industrialização, né? Contudo, nós não podemos também generalizar, dizer que Vargas só ficou no urbano, só ficou no industrial. Ele olha também para a questão da agricultura, porque era o motor da economia brasileira no período, né? Então, ele regula a oferta de preços, permitindo o café por causa da crise, ele foi bastante valorizado, e incentiva a outros produtos agrícolas, como a borracha, o algodão, o açúcar, enfim, diversos outros produtos industriais onde tem incentivos do governo, né, na regulamentação dos preços, enfim, para estimular a economia do Brasil. Então, como é que se deu o Estado Novo e a população? Como é que deu essa relação entre o Estado Novo e a população, né? Nós temos a principal medida, a classe trabalhadora nesse período foi a consolidação das leis trabalhistas, a CLT que nós conhecemos hoje, né? Foi nesse período que ela foi criada. Então, nós temos a questão da carteira de trabalho, nós temos a questão das jornadas de trabalho, a da questão de seguridade social. Então, nesse período, nós temos toda essa construção das leis trabalhistas que são um ganho da população trabalhadora perante ao governo, né? Muitos dizem assim, foi uma doação de vagas. Não, foi um processo longo de diversas lutas de diversos grupos sociais, diversos grupos ideológicos que buscaram durante toda a década de 20, década de 30, né, essa regulamentação, né, essa questão da jornada de trabalho, de melhores condições de trabalho, do salário mínimo, né, então da carteira de trabalho. Então a CLT ela traz tudo isso consigo. Então isso foi um grande ganho da população e também um grande ganho para o Getúlio Vargas, onde essa popularidade ganha espaços até então inimagináveis no período pro país. Então ele, além de ter toda aquela propaganda dele em relação a um grande líder, ao pai da nação, nós temos também a questão desse apoio das populações populares, no caso dos indivíduos populares, a ele pela questão da CLT, né? E falando em propaganda, né, que é alinhado ao ideológico do Estado Novo, da ditadura, nós temos o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que foi criado anteriormente. O DIP era responsável por criar essa propaganda nos jornais, no rádio. Então, o DIP colocava o Vargas como o pai da nação, o que cuida da nação, o que cuida das crianças. Então, o DIP era responsável por isso aí. E principalmente pela censura, né? O DIP foi responsável por censurar jornais opositores, por censurar jornais do status quo. No caso, por mais que os jornais estivessem ligados ao governo Vargas, certas matérias não poderiam ser colocadas, contendo talvez críticas indiretas. Então a censura é generalizada, a morte de uma ditadura, né? O DIP é muito inspirado também inspirado nos modelos fascistas da Europa, né? Então nós temos a questão da personificação do Vargas, da questão da censura aos meios de comunicação, né? E nós temos esse período um dos mais importantes acontecimentos, que é a difusão do rádio, né? Então nós temos a criação da Hora do Brasil, a atual Voz do Brasil, onde Vargas discursava todos os dias às pessoas, ou seja, ele falava ao rádio todos os dias. Então pessoas que, né, nós temos que pensar que não tinha TV antigamente, não tinha internet, então o meio de comunicação era jornal, carta e rádio, e o telégrafo, né? Então, né, e o telégrafo não era generalizado no país. Então o rádio começa a ser difundido, então o Vargas está dentro da casa das pessoas, discursando para as pessoas. Então nós temos que imaginar o ambiente, o inconsciente dessas pessoas no período, tá? Aqui tem uma foto do Getúlio Vargas com as crianças, por isso que eu digo que ele é o pai da nação, né? Feitas pelo DIP. Ó, podemos ver aqui ele sorrindo, sorridente, as crianças bem arrumadas, bem vestidas. Então nós temos a propaganda como uma forma de consolidação do poder e de mostrar que o Estado é novo. O Brasil está em um caminho certo. Então é isso que acreditava-se no período, tá? Aqui nós temos o Estado Novo e o contexto internacional, né? Então, o Estado Novo é implementado em 37,
Nós temos a questão do DIP, nós temos a questão da hora do Brasil, nós temos a questão econômica, né, que eu falei para vocês que o Brasil fazia acordos com a Alemanha e com os Estados Unidos para ver qual faria uma siderúrgica para o Brasil, qual era o melhor parceiro econômico, né? Então, isso é uma política externa ambígua. Por quê? Né? Nós falamos que Getúlio Vargas implementou uma ditadura aos moldes fascistas, né? Mas por que não é considerado fascista? Por que ele não foi perseguido, por exemplo, pelos aliados, né? Porque nós tínhamos, não era homogêneo a opinião dentro do próprio governo de Vargas, né? Nós tínhamos setores do governo simpatizantes ao regime fascistas, como Filinto Mider, chefe da polícia. Nós tínhamos as próprias forças dentro das Forças Armadas, como o general Dutra, que eram simpatizantes aos movimentos fascistas, né? E outra parte do governo simpatizando aos regimes liberais ocidentais, principalmente ao regime dos Estados Unidos, ao regime liberal, a democracia norte-americana, liderados por um amigo de Vargas e ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. Então, tinha dentro do governo Vargas disputa entre os dois grupos, quais existiam maior influência sobre Vargas, né? Então, o Vargas conseguiu esse apoio, né, e conseguiu implementar esse golpe pelo apoio das Forças Armadas, né? Só que dentro do seu governo não tinha uma homogeneidade de consenso, não existia esse, não, nós todos vamos apoiar a Alemanha, nós todos vamos apoiar os Estados Unidos. Não, então tinha essa disputa dentro do próprio governo, né? Só que é interessante nós analisarmos que a balança comercial, a questão econômica do Brasil no período é muito interessante. Por quê? A Alemanha nazista no período se torna um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, apesar de nós termos uma ambiguidade dentro do governo, a Alemanha tornou-se um parceiro comercial muito forte do Brasil, né? Então, com o início da eclosão da guerra, o Brasil era um dos maiores parceiros comerciais da Alemanha. A Alemanha era o maior do Brasil, um mercado rico em matérias-primas, um mercado consumidor, então era interessante o Brasil ter ainda o maior país da América do Sul, né? E com a eclosão da guerra, nós temos uma aproximação muito forte do governo Vargas à Alemanha e à Itália, muito pela questão das conquistas territoriais que a Alemanha faz no início da guerra, né? Então, inicialmente, o governo se mantém neutro, mas faz grandes referências aos chamados regimes fortes europeus. Setores das Forças Armadas, bem como figuras importantes do governo estado-novista, eram favoráveis aos regimes fascistas europeus, como falei para vocês, né? E nesse período nós temos umas coisas que são diretamente relacionadas à guerra e ao governo do Estado Novo, que é a campanha de nacionalização. A campanha de nacionalização foi a criação, né, do Brasil, digamos assim, a criação, e acreditavam em criar uma identidade brasileira, né? Então, muito pela educação. Então, escolas em língua estrangeira foram proibidas, professores estrangeiros não poderiam dar aula, pessoas estrangeiras não poderiam ser pilotos de avião, assumir cargos de governo. Então, diversas escolas de língua estrangeira foram proibidas no Brasil, né? E principalmente a questão da queima das bandeiras, né? Nós temos a queima do regionalismo do Estado perante ao nacional. O nacional é maior do que tudo, né? E a campanha de nacionalização tinha como objetivo integrar as populações imigrantes, descendentes de imigrantes e imigrantes, ao Brasil, a criar uma brasilidade. Então, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, região do Espírito Santo também, em todo o Brasil, mas principalmente na região sul, onde tinha uma forte presença de imigrantes italianos, alemães e os japoneses em São Paulo, foram proibidos de falar sua língua, foram proibidos de aprender sua língua nas escolas, então tem um processo de repressão e perseguição muito forte a esses não nacionais, né? São pessoas nascidas no Brasil, e também imigrantes, que são obrigados agora a falar português. Então era proibido tu falar a língua alemã, né, a língua que descendia do alemão, na rua, nem em casa poderia falar. Então tinha denúncias de vizinho contra vizinho, né, então tinha mudança de nome de pessoas, nome de cidades, nome de ruas, então de praças. A gente tem uma questão muito forte nesse período, aonde essas regiões de colonização, principalmente alemãs, são extremamente perseguidas pelo governo estado-novista, né? Então nós temos a tortura de indivíduos que eram ligados ao integralismo, por exemplo, ou não, e muitas vezes nem eram, mas simples pelo fato de falar alemão, elas iam presas, né, porque elas estavam fazendo uma afronta nacional, então foi muito forte. Só que essa campanha ganha mais força
com a entrada do Brasil na guerra, né? Nós temos, então, em 1942, o rompimento diplomático do Brasil com as potências do eixo, da Alemanha, do Japão e da Itália. Por quê? Com o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, tem uma comoção muito forte no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma campanha norte-americana, né, de América para os americanos, ou seja, a política da boa vizinhança, onde os Estados Unidos tenta aproximar em diversas conferências os países americanos a ele. Então, nós temos já isso aí, desde a década de 20, diversas conferências onde aproximam as repúblicas americanas com os Estados Unidos, né? E juntamente com a questão do pan-americanismo, né? De se sentir parte de uma América só. Então, com o ataque, nós temos uma entrada do Brasil no conflito direto agora, porque ele rompe com a neutralidade. Inicialmente ele encontrava-se neutro, né? Então, em janeiro de 42, devido ao ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, o Brasil rompe diplomaticamente com as potências do eixo, né? E as causas são uma das causas, né? A gente não pode falar que é uma ou duas, são diversas causas, né? Devido às políticas de aproximação que foi das conferências, enfim, dos Estados Unidos com as repúblicas americanas, também com a pressão norte-americana pela posição estratégica do Brasil, próximo à Europa e ao norte da África, né? Nós temos uma pressão muito forte diplomática dos Estados Unidos para o Brasil romper diplomaticamente, porque o Brasil também tem uma posição estratégica na América do Sul. Ele é próximo à África, próximo à Europa. Então, uma futura invasão ao norte da África, o Brasil se tornaria, ou uma futura invasão alemã na América, o Brasil se tornaria alvo fácil, né? E também porque Oswaldo Aranha, esse que eu falei que era um pró-liberalismo, democracia ocidental, eram administrações exteriores. Então, nós temos o período o rompimento do Brasil diplomaticamente, né? Contudo, nós temos represálias, né? A partir desse período, a Alemanha, a Itália, mas principalmente a Alemanha começa a fundar diversos navios mercantis brasileiros, né? Tanto no exterior quanto no litoral brasileiro. No exterior, no caso, o Brasil, que fazia o comércio através desses navios, né, com os Estados Unidos, tem esse bloqueio, né, econômico da Alemanha contra a Inglaterra e os Estados Unidos e vice-versa. Nós temos diversos afundamentos de navio em Nova York, no Caribe. Só que a partir do rompimento diplomático, nós temos o afundamento de navios no litoral brasileiro por submarinos alemães. Então, nós temos a morte de diversas pessoas em diversos ataques submarinos, ocasionando, em 1952, a declaração de guerra no Brasil, né? Então, nós temos em torno de mais de 1.000 mortes em todo o período por afundamentos de navios pelos alemães, tá? Então, com a entrada do Brasil na guerra e a declaração de guerra, nós temos uma perseguição muito forte de populações italianas, alemãs e japonesas, mas principalmente alemã, né? Nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos a mudança de nomes, nós temos a perseguição a essas pessoas, né, o chamado perigo alemão, que se tinha, né, que eles falavam com Hitler, eles iam formar um estado germânico no sul do Brasil, que eles iam separar o sul e tornar um estado germânico, a Alemanha tem influência. Então essa campanha foi acelerada com a entrada do Brasil na guerra, né? E também nós temos a consequência para o Nordeste e para o Norte, né? Nós temos no Nordeste a concessão de bases no Norte e no Nordeste, bases brasileiras ao exército norte-americano, né? A mais conhecida foi a base de Natal, onde os Estados Unidos construiu uma base aérea lá, né? E foi uma das bases mais movimentadas do mundo, porque nesse período os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, começam a ofensiva ao norte da África. Então, o Brasil, Natal, até a África, era a região mais próxima. Então, ali foi utilizado diversos aviões, enfim, até encontro do presidente norte-americano Franklin Roosevelt com Getúlio Vargas. Então, nós temos um fluxo muito forte no Nordeste do Brasil. E no Norte, pela questão da borracha, né? As seringueiras da Amazônia voltam a ter uma importância estratégica na economia do Brasil, né? Por causa da guerra. A questão da borracha é muito importante para fazer armamento, para fazer questão de motorização de militares, enfim, coturnos e várias outras coisas, matéria-prima. Nós temos a campanha da borracha, então, junto com a guerra, o governo estimula populações, principalmente populações do Nordeste, que
foram castigados por uma seca do período, a migrarem para a região amazônica, né, para trabalhar nesses seringais. Então, nesse período foi muito violento, nós temos diversas mortes de trabalhadores por doenças, por fome, porque não tinha uma estrutura do governo. Vão trabalhar na Amazônia, vão trabalhar pelo país, mas não tinha uma estrutura de fato. Então, morte por picadas de insetos, morte por animais selvagens. Então, nós temos uma morte de diversamente de homens que iriam trabalhar dessa região do Nordeste para a região do Norte do país. Né? E nesse período nós temos a criação da Força Aérea Brasileira, né? Quando o Brasil declara a guerra em 43, ele começa um processo de criação da Força Aérea Brasileira e a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Né? O que é a FEB? A FEB foi uma força criada pelo governo para o Brasil lutar na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, inicialmente, o Brasil queria criar um próprio exército, em torno de 60 mil homens, mas não foi possível. Então, em torno de 25 mil homens e mulheres, com bases enfermeiras, foram criados uma divisão de infantaria, na qual a FEB foi criada em 43 e lutou na Itália durante 1944 e 1945, né? Então nós temos o recrutamento de vários soldados de várias cidades do país para compor essa divisão, né, que foi incorporada ao 5º Exército norte-americano. Então o Brasil luta ao lado dos norte-americanos, né? E é interessante nós vemos que em diversas cidades, muitas vezes a gente vê monumentos, a gente vê soldados ainda vivos que lutaram na Segunda Guerra Mundial contra as forças fascistas, né? Então a FEB tem um papel muito importante, tanto no Exército Brasileiro, porque ela muda as estruturas do Exército, como também na população. Nós temos um apoio maciço da população a envio dessas tropas brasileiras para a guerra na Europa, né? E grande parte desses homens, né, e mulheres que vão para a guerra são de classes populares, são agricultores, são trabalhadores urbanos, né? Então a elite muitas vezes não entra em cargos de soldado, né, na FEB. Então nós temos o envio das tropas no Mediterrâneo e a FEB vai lutar na Itália, né, desembarca em Nápoles e luta junto com os norte-americanos na recuperação da Itália, as forças aliadas, né? E é interessante analisar que, claro, que o impacto da FEB não foi grande, porque era uma divisão do exército. Contudo, né, pela questão de mortes, percentualmente de envio de homens e mulheres e a questão de mortes foram muito baixa. Então nós tivemos uma questão tática muito satisfatória, né? Nós temos também a tomada da simbólica, que foi um símbolo do Exército Brasileiro, um símbolo desse período da FEB, que foi a tomada do Monte Castelo. Né? Então o Brasil toma posições estratégicas na Europa, auxilia esse exército norte-americano, e nós conseguimos também render uma infantaria nazista, né? Uma infantaria com mais de uma centena de soldados. Então o papel da FEB na Itália foi extremamente importante, tanto internamente no Brasil, por mudanças na política, por mudanças na estrutura do exército, como também na Itália, né, naquelas populações que foram libertadas do jugo nazista, né, porque a Itália capitula, né, e os nazistas salvam ela e aí os aliados expulsam os nazistas junto com o Brasil, né, o Brasil já tendo os aliados, em 45. Tá? Aqui está uma foto de um soldado brasileiro e ele a cobra fumou, porque esse termo é até muito engraçado. Esse termo surgiu porque diziam que um boato era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, e o Brasil entrou. Então tinha essa coisa dos soldados, né, de dizer, a cobra fumou, a cobra tá fumando, né. Então, por fim, nós temos o fim do Estado Novo em 45, né? Quais são as causas do fim do Estado Novo, né? A volta da FEB da Europa é uma delas, por exemplo. Então, como nós falamos, ela é importante para as questões internas também do Brasil, né? Então, os soldados foram combater os regimes nazifascistas da Europa, mas aqui tinha uma ditadura, né? Então, ligados aos setores estudantis, porque a UNE foi criada nesse período também, a União Nacional de Estudantes, juntamente com a volta da FEB e de generais que lutaram com o nazifascista, e grupos políticos rivais a Vargas, nós temos um forte movimento de oposição a Vargas, né? Contudo, né, o Vargas faz uma abertura política, volta aos partidos políticos, contudo, esse apoio, principalmente de parte de grupos políticos contra Vargas, não era homogêneo.
Por exemplo, a população brasileira, muito ligada à lei trabalhista, muito ligada à personalificação do Getúlio Vargas, criou um movimento popular, um dos maiores movimentos populares do período, que é o movimento queremista, que eles queriam Vargas do poder, né? Então, isso gera um constrangimento e gera uma preocupação, principalmente das classes militares, que já não eram mais favoráveis ao Vargas. Então, eles forçam Vargas a renunciar em 1945, nós temos o fim do Estado Novo, né? Então, tipo, nós podemos presenciar que o Estado Novo foi um processo historicamente curto, mas que teve grandes impactos para a população brasileira, né? Tanto na questão trabalhista, como as populações que foram lutar na guerra, tanto ao exército, quanto também as relações diplomáticas. Então, nós temos que poderíamos falar durante horas, horas e horas sobre o Estado Novo, né? Mas aqui eu propus dar uma resumida para vocês sobre esse período histórico, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado pela participação.